Imagina a seguinte situação, pensa comigo. Alguém organiza uma festa monumental. Uma festa que não dura só algumas horinhas, mas, tipo, incríveis 4.000 anos. Nossa, 4.000 anos é uma senhora festa. Exatamente. A casa tá toda decorada, os salões cheios, tem milhões de pessoas lá dentro conversando, comendo, criando arte, desenvolvendo, sabe, tecnologias super avançadas e construindo verdadeiras metrópoles. Uma civilização pulsando, né? Isso. Aí, do nada, bem no finzinho da madrugada dessa festa, um sujeito chega num navio de madeira, abre a porta da frente com um pé, acende a luz e grita a plenos pulmões: "Fui eu quem descobriu esse lugar." Chega a ser cômico, de tão absurdo, tipo um delírio. Mas a grande ironia é que é exatamente isso que a narrativa histórica tradicional que a gente aprende na escola diz que aconteceu em 1492. Pois é, e essa é uma distorção de perspectiva bem brutal. O lance é que a gente se acostumou tanto com essa ideia de que a história tem, tipo, uma linha de largada oficial que foi ditada pela Europa, que a gente ignora o fato de que a corrida já estava rolando solta há milênios por aqui. Com certeza. E é por isso que o nosso mergulho de hoje é, eu diria que essencial. Para quem nos ouve agora, a nossa investigação de hoje vai destrinchar o conteúdo de um vídeo educativo muito fascinante de um canal chamado Coluna de Fogo. Um material riquíssimo, por sinal. Muito. A nossa missão hoje é desconstruir essa ideia engessada de que a história das Américas começou com as grandes navegações. Nós vamos tentar entender como e, bom, principalmente quando os seres humanos realmente botaram os pés por aqui. Porque muita gente da nossa audiência cresceu com aquela cartilha clássica de que tudo começou ali com o Cristóvão Colombo ou, no caso do Brasil, com o Pedro Álvares Cabral em 1500. Exato. E o que o material que a gente está analisando faz é, tipo, pegar essa linha de largada e empurrar ela para um passado muito mais distante. Antes mesmo da gente procurar o primeiríssimo ser humano que pisou nas Américas, a gente precisa olhar para quem já dominava o território quando os europeus chegaram. Como você bem disse, super atrasados para a festa. Beleza, então vamos desvendar isso, porque os números que a fonte traz, nossa, são de cair o queixo. Vamos pegar os Incas, por exemplo. O material aponta que eles já dominavam toda aquela região oeste da América do Sul desde a marca inacreditável de 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos antes da virada da era. É muito tempo. É bizarro. E tem os maias, que habitavam ali a América Central. O vídeo menciona registros de 2.500 antes de Cristo. E os astecas, um pouco mais recentes ali na região do México, se estabelecendo por volta de 1.400 depois de Cristo. Quer dizer, quase um século inteiro antes da chegada do próprio Colombo. E olha, quando a gente fala em civilização nesse período, a gente não está falando de pequenos grupinhos vivendo de forma rudimentar em tendas isoladas, né? De jeito nenhum. Para quem está acompanhando a gente e conseguir visualizar, estamos falando de sociedades que ergueram sistemas de irrigação complexos, uma agricultura de ponta em encostas de montanhas super íngremes. Aqueles terraços incríveis que a gente vê em fotos. Aquilo mesmo. Os maias, por exemplo, desenvolveram uma matemática altamente sofisticada e uma astronomia cirúrgica. E isso enquanto a Europa, ainda estava meio que tateando no escuro da Idade das Trevas. Nossa! É um contraste gigante. E os astecas, eles construíram o Tenochtitlan, uma metrópole inteira flutuando sobre um lago, com aquedutos, com um planejamento urbano que, sinceramente, deixaria muita cidade europeia daquela mesma época parecendo um vilarejo caótico. Então a grande sacada de reconhecer esses dados que a nossa fonte traz é mudar a mecânica de como a gente enxerga o nosso próprio continente. Ele deixa de ser aquele continente em branco esperando para ser pintado, não é. Exatamente. Porque aquela narrativa antiga de um território puramente selvagem, vazio, ela serviu durante muito tempo para propósitos coloniais, sabe? Era uma forma de justificar a dominação. Claro, se tá vazio eu posso pegar para mim. Mas quando a gente percebe o nível de governança, de cobrança de impostos, a infraestrutura dessas civilizações pré-colombianas, a ficha cai de que o tal do descobrimento foi, na real, uma colisão enorme entre mundos já extremamente desenvolvidos. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque pensa comigo, se metrópoles tão gigantescas e sociedades tão avançadas já dominavam as Américas há 5.000 anos, de onde essa galera veio?
Aí a gente tem que rebobinar a fita ainda mais. Isso. Como é que os ancestrais originais dessa população toda vieram parar do lado de cá do oceano? E para tentar responder isso, o material da coluna de fogo nos leva para bem longe das Américas, numa viagem até o berço da própria humanidade. E a dinâmica dessa fonte que estamos analisando é curiosíssima nesse ponto. É fascinante observar. Sim, porque o autor original do vídeo traz uma dualidade bem clara. De um lado, ele apresenta os dados puros, o consenso da ciência, mas do outro lado, ele aplica uma lente muito pessoal, uma lente teológica da fé cristã dele sobre esses mesmos números. E ele relata ambas as perspectivas de uma forma que a gente vai investigar de forma bem neutra agora. O que é fascinante aqui é que o conteúdo não tenta mascarar esse embate. A ciência, como o vídeo aponta, traça a origem da nossa espécie lá na África, e os biólogos e arqueólogos usam muito o tamanho do cérebro, o volume da caixa craniana, como o principal termômetro para medir o que é e o que não é humano. Isso. E o vídeo começa citando o famoso Australopithecus, que muita gente conhece como o macaco do sul, com fósseis de mais de 3 milhões de anos. E a biometria lá diz que o cérebro deles tinha algo entre 300 e 56 centímetros cúbicos. É um cérebro bem pequeno. E é exatamente aí que o autor cruza os dados com a teologia dele. Ele questiona ativamente se esse Australopithecus pode mesmo ser considerado nosso ancestral. E o argumento dele se apoia totalmente na narrativa religiosa, né? Exato. Para ele, e baseado na interpretação da fé dele, a inteligência de figuras bíblicas como Adão e Eva exigiria muito mais. Ele argumenta que para conseguir dar nome a todos os seres vivos e até mesmo argumentar com Deus, eles precisariam de um cérebro muito maior do que o de um simples chimpanzé ou primata primitivo. É interessante porque o autor entende o dado biológico. Ele entende que a ciência foca nesse aumento gradual da capacidade craniana. Porque, biologicamente falando, mais espaço na caixa craniana significa espaço para o córtex pré-frontal se desenvolver, que é o que nos dá a linguagem, o pensamento abstrato. E ele usa uma analogia lá que eu achei bem curiosa. Ele diz que, baleias e elefantes são inteligentíssimos, têm cérebros enormes, vivem em bando, e nem por isso a gente diz que nós viemos deles. Ele usa isso para dizer que o Australopithecus era só um primata muito peculiar, bem notável, mas não o ponto zero do ser humano. Sim, ele joga a origem da humanidade plena, com aquela inteligência divina, lá para o Oriente Médio, para a região dos rios Tigre e Eufrates, numa alusão direta ao Jardim do Éden. É muito interessante como ele pega os mesmos centímetros cúbicos medidos a laser pelos cientistas e passa pelo filtro da religião. Sem tomar partido nenhum. O que a gente tira dessa parte do vídeo é o choque puro de visões de mundo. A ciência enxerga a evolução biológica contínua, uma resposta da natureza, enquanto o criador desse conteúdo procura o momento exato em que esse cérebro se torna capaz de abrigar, digamos, uma alma. E o vídeo não para por aí na linha do tempo. Ele avança para o Homo erectus, que viveu ali entre 1.800.000 e 400.000 anos atrás. E a capacidade craniana já dá um salto absurdo para algo entre 700 e 1.250 centímetros cúbicos. Aí sim o autor do vídeo já enxerga uma semelhança humana que ele considera aceitável para os próprios critérios dele. Até chegarmos no Homo sapiens, entre 400.000 e 300.000 anos atrás. Cérebro variando de 1.200 a 1.600 centímetros cúbicos. E bom, aí é um consenso geral. O próprio vídeo reforça que a origem é africana e de pele negra. Exato, o consenso científico é inegável nesse ponto. Mas, voltando para o nosso mistério principal das Américas, independentemente de quem nos ouve concordar com a ciência evolutiva ou com a visão do Éden apresentada no material, tem uma coisa em que o autor e os cientistas concordam plenamente. Qual? O ser humano não brotou do chão aqui na América. Ah, sim. Com certeza. A vida não começou por essas bandas de cá. O que nos deixa com um quebra-cabeça colossal. Como é que os nossos ancestrais, que eram caçadores e coletores supernômades andando a pé, cruzaram o planeta inteiro para chegar até aqui? É a pergunta de $1 milhão. E o material explora as rotas de migração que são jornadas simplesmente épicas. A primeira e mais famosa de todas é a teoria do Estreito de Bering.
Aquela clássica que todo mundo ouve falar na aula de história. Essa mesma. Fica lá no extremo norte, conectando a pontinha da Ásia com o Alasca, na América do Norte. Mas, tipo, hoje em dia aquilo lá tem uns 85 quilômetros de mar aberto, água congelante. Aí entra o detalhe fundamental que o vídeo resgata. A gente precisa lembrar das eras glaciais. Tem estimativas no material que jogam isso para algo entre 15 mil e até 50 mil anos atrás. Uma janela de tempo imensa. Gigantesca. Durante o pico do congelamento, a água do mar ficava presa nas geleiras e o nível do oceano baixava tanto que formava uma ponte de terra firme e gelo entre os dois continentes. Meu colega tenta imaginar a mecânica de sobrevivência para atravessar essa ponte de Bering. Não era uma expedição com equipamento térmico moderno, sabe? Eram tribos inteiras caminhando sobre um deserto de gelo absoluto, tomando vento cortante na cara e fazendo isso só porque precisavam seguir as manadas de megafauna para conseguir comer e se agasalhar. É a sobrevivência no seu limite mais extremo. Desespero total. E se essa teoria do Estreito de Bering já soa como um pesadelo congelado, a fonte nos apresenta uma segunda teoria que me deixou, confesso, muito cético logo de cara. A teoria transoceânica. Essa sempre levanta as sobrancelhas. E com razão, né? A ideia é que grupos humanos teriam saído da Ásia, descido lá para a Austrália, navegado até a Polinésia e depois simplesmente cruzado a imensidão do Oceano Pacífico para chegar na América do Sul há cerca de 10 mil anos. É uma viagem e tanto. Uma viagem muito louca. Pensa comigo, como alguém em sã consciência entra num barquinho rudimentar de madeira amarrada com fibra de planta, sem um pingo de noção de onde está indo milhares de anos antes do GPS existir, para enfrentar o maior oceano da Terra? É um nível de audácia inacreditável, concordo. Pois é. Se eu sou um nômade e já encontrei um monte de fruta e peixe numa ilha tranquila na Polinésia, para que eu vou chutar o balde e me jogar mar afora sem ver terra firme? Olha, é natural a gente questionar isso porque nós temos uma mente moderna, muito voltada para a segurança. Mas como o autor original pontua super bem, tem dois fatores cruciais aí. Primeiro, as correntes marítimas. Elas são como esteiras rolantes escondidas no mar. Se você entrar nelas numa época específica do ano, elas meio que te arrastam para as Américas, mesmo que o barco seja simples. Entendi. Então a própria natureza dava um empurrãozinho. Total. E o segundo fator é algo inerente a nós, a natureza humana. Aquela inquietação visceral, a curiosidade de querer saber o que tem depois da linha do horizonte, sabe? E esses povos antigos dominavam a leitura dos astros e das correntes. Eles foram os verdadeiros descobridores do mundo. Parando para analisar a oceanografia, eu até começo a comprar essa ideia. Mas, do ponto de vista de investigação pura, o vídeo traz alguma prova material de que as pessoas entraram tanto lá pelo topo congelado do Alasca, quanto de barquinho pela América do Sul? Traz sim, e é um dos argumentos mais elegantes do vídeo. O autor destaca a impressão digital que esses povos deixaram, a enorme diversidade biológica e, principalmente, linguística das tribos nativas das Américas. Ah, parte dos troncos linguísticos. Essa parte explodiu a minha cabeça. Porque olha só, se todo mundo que está na América hoje fosse descendente de um único grupinho que cruzou o Estreito de Bering uma vez só, as línguas nativas que a gente encontra de norte a sul seriam todas parentes muito próximas. Como, sei lá, o português, o espanhol e o italiano que vêm da mesma raiz latina. Perfeito. Daria para traçar uma origem comum fácil. Mas o que a gente tem nas Américas é exatamente o oposto disso. A diversidade fonética, as estruturas gramaticais das tribos espalhadas pelo continente não batem. São completamente diferentes umas das outras. Tipo comparar o português com o mandarim, né? Zero ligação. Exatamente. O que nos leva a concluir de forma muito sólida que o continente americano não foi povoado em um único evento. Provavelmente ocorreram várias ondas migratórias, vindo de vários lugares, em épocas distintas. O barco e a ponte de gelo aconteceram, talvez, ao mesmo tempo. O que nos traz para a cereja do bolo da nossa exploração hoje. Porque teorias geográficas são ótimas, a linguística faz sentido, mas a gente precisa olhar para os rostos reais dessas jornadas. A arqueologia. O que a Terra revelou para a gente. Os ossos. A prova irrefutável. Isso.
O material exibe 2 descobertas fósseis fundamentais de pessoas que viveram essas vidas extremas de caça e pesca. A primeira delas é super famosa aqui no Brasil, o fóssil de Luzia, que foi achado na década de 1970 lá em Minas Gerais. Famosíssima Luzia. E a datação aponta que ela caminhou por essas terras brasileiras há aproximadamente 11 mil anos atrás. E o vídeo menciona também uma descoberta ainda mais antiga, a Eva de Naharon. Esse fóssil feminino foi encontrado bem recentemente, lá no ano de 2001. Nas cavernas subaquáticas, né? Isso mesmo, no estado de Quintana Roo, lá no México. E a datação da Eva apontou impressionantes 13.600 anos atrás, que, segundo a nossa fonte, faz dela o fóssil humano mais antigo já encontrado nas Américas, até o momento daquela análise. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Eu parei para refletir muito sobre esses apelidos, Luzia e Eva. O vídeo destaca bem que a gente nunca vai saber qual era o som dos nomes reais delas, mas dar um nome é devolver a humanidade a esses ossos. Sem dúvida, humaniza a descoberta. Essas mulheres, elas viveram vidas duríssimas, migrando todo santo dia, lutando contra infecções que um simples arranhão poderia causar, fugindo de predadores imensos. E nós estamos olhando cara a cara para a prova de que elas estavam aqui no continente. E a reflexão arqueológica que a fonte original faz sobre essas idades é brilhante. 11.000 e 13.600 anos são apenas as datas dos fósseis mais antigos encontrados, atenção a isso, até agora. Esse até agora muda tudo. Muda completamente. A ciência da arqueologia ela é viva e totalmente provisória. O autor sugere que a história está sempre sob ameaça de ser reescrita. Vai que amanhã, em 2030, uma equipe de universitários acha um fêmur escondido numa caverna do Chile que aponta 25 mil anos. Toda a linha do tempo que a gente acabou de discutir simplesmente rasga e começa de novo. Exato. O teto temporal das Américas está sempre sendo empurrado para trás. O que amarra de forma perfeita a nossa jornada até aqui. Para nossa audiência, pensem na trajetória que a gente fez. Começamos quebrando o mito de 1492, vendo as metrópoles absurdas dos Incas, Maias e Astecas, recuamos até a África e o Oriente Médio, analisando aquela dualidade fascinante entre o tamanho do cérebro científico e a interpretação religiosa do criador do vídeo. Atravessamos oceanos pacíficos e pontes de gelo cortantes. Cara com Luzia e Eva de Naharon. E por que isso tudo tem relevância para quem está acompanhando a gente no trânsito, lavando louça agora? Porque o conhecimento só avança quando a gente ousa questionar as cartilhas antigas. Essa história de descobrimento em 1500 apaga a resiliência assustadora dos nossos verdadeiros ancestrais que dominaram esse continente quando era tudo mato e gelo. É um apelo para mantermos a mente sempre aberta, como bem sugeriu a nossa fonte de hoje. Tem alguma reflexão final antes da gente se despedir? Tenho sim. E construindo justamente em cima dessa instabilidade da arqueologia que a gente viu no material. Se o suposto início da nossa presença nas Américas está sempre sendo jogado milhares de anos para o passado, a cada osso que se descobre, que capítulo monumental, sabe? Que civilização gigantesca e totalmente desconhecida da história humana pode estar enterrada neste exato segundo debaixo dos nossos pés, só esperando alguém tropeçar num pedaço de cerâmica amanhã de manhã e forçar o mundo a reescrever todos os livros didáticos. Nossa, esse é o tipo de pensamento que dá vertigem, faz a gente olhar para o chão do nosso próprio quintal de um jeito totalmente diferente. Fica aí essa provocação imensa para todos nós. Muito obrigada a quem nos acompanhou em mais essa exploração de hoje. Continuem escavando e questionando tudo. Até a nossa próxima análise profunda.